Está começando mais um Saber Direito Debate. Sejam bem-vindos. No programa de hoje vamos conhecer o advogado Ricardo Guilherme Correia Silva. Ele esteve aqui na TV Justiça durante toda essa semana apresentando um curso sobre crimes contra a administração pública. O doutor Ricardo é especialista em Direito Constitucional, mestre em Direito Processual e Cidadania e professor na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Professor, obrigada pela presença. Eu agradeço. Vamos começar, professor, pelo básico. Como foi a escolha pelo direito? Eu escolhi direito para mim quando eu tinha aproximadamente 14 anos. A minha irmã, 5 anos mais velha, ela namorava um estagiário do Ministério Público e ele, não raras vezes, levava processos, finais de semana. E eu, em alguns processos, sobretudo processos criminais, eu com 14 anos acabei ficando impressionado com aqueles processos e aquilo me marcou. E aliado ao fato de, durante a escola, ter facilidade muito mais com a área de humanas, então a escolha do direito foi motivada muito por isso, mas sobretudo pela primeira paixão, aí já pelo direito penal aos 14 anos de idade. O professor me contou que essa paixão no primeiro ano de faculdade meio que ficou na dúvida, né? Pois é, no primeiro ano da faculdade, o primeiro ano de Direito, eu costumo falar para meus alunos que quem passa do primeiro ano se forma. Porque o primeiro ano o aluno acha que vai ingressar na universidade já estudando, né, o direito que ele assiste nos filmes, nos noticiários, e chega ali ele tem que estudar todas as matérias que fazem parte de uma base, de uma pirâmide. Sociologia, ele tem que estudar, muitas vezes, depende da teoria geral do Estado, matérias muito teóricas. E aquilo, para mim, de certa forma, no primeiro ano, foi um balde de água fria para quem esperava ansiosamente estudar direito penal, acabei me decepcionando. Fora isso, eu tinha uma, por incrível que agora não possa aparecer nesse momento, mas eu tinha uma certa, e tenho ainda, gosto muito de esportes, então eu comecei a pensar em fazer educação física. Mas passado o primeiro ano, que eu costumo falar para os alunos, aí a paixão aí se instalou de vez e aí deixei para trás, entendendo que o esporte é um hobby, mas jamais uma profissão. E professor, logo que saiu da faculdade, o senhor encontrou um emprego, mas em outro estado. Como foi essa mudança? E o senhor se considera sortudo por ter encontrado essa oportunidade? Eu sou paulista, nascido em São Paulo, mas cresci no interior, na cidade de Rio Claro, no estado de São Paulo, e estudei em Bragança Paulista. E quando eu me formei, eu acabei por força até do meu relacionamento com a minha atual esposa, que eu sou mato-grossense, acabei mudando para Campo Grande, onde lá que eu comecei minha vida profissional. E foi bastante difícil o começo, porque fui trabalhar em escritórios de advocacia, ganhando muito pouco para isso, trabalhando muito, viajando o estado todo, fazer audiências. O estado lá, diferentemente de outros, as distâncias são muito longas entre cidades. Então, às vezes, fazia uma audiência numa cidade de 300 quilômetros, eu tinha que voltar no mesmo dia. Às vezes, uma audiência de conciliação, que chega lá, não tem acordo, acabou a audiência. Então, o começo foi bastante difícil. Depois, depois de trabalhar em 2 escritórios, eu acabei abrindo meu próprio escritório. E aí as coisas começaram a caminhar, e aí fui fazer pós-graduação, comecei a lecionar, comecei a dar aula, que é uma paixão na minha vida. Eu não sei se sortudo, foi muito difícil, mas a sorte sempre, nós precisamos dela também. Teve muita luta, mas a sorte sempre precisa estar do nosso lado também. E advogar sempre foi uma opção? Sempre foi. Quando fazia faculdade, eu pensava muito no Ministério Público, até por aquela adoração ao direito penal, mas quando eu me formei, eu já não tinha mais essa mesma tensão, embora tenha estagiado no Ministério Público, na área criminal. Eu ainda, por um ano, estudei para concurso público e depois eu fui advogar. E aí a advocacia se tornou, eu não digo que foi uma paixão à primeira vista, ou algo que eu queria, assim, tanto no início, mas acabou vindo. Hoje eu gosto bastante, me sinto realizado na advocacia e eu acho que vou continuar por esse caminho mais um tempo. E a docência, como chegou na sua vida profissional? A docência eu costumo falar que é a minha maior paixão que eu tenho. A docência veio quando eu, já advogado, fui fazer pós-graduação fora. Eu viajava em torno de 1.000 quilômetros fazer uma especialização, fiz na cidade de Londrina, na PUC Paraná, e aí eu viajava todas as semanas para fazer, dado o esforço. E ali, nessa especialização, eu conheci alguns professores que acabaram me ajudando bastante a escolher esse caminho. Fui fazer mestrado no Paraná, viajando ainda toda semana, bastante tempo. E aí depois eu comecei a dar aula em universidades particulares. Eu comecei dando aula em Campo Grande, depois Três Lagoas, Ilha Solteira, interior de São Paulo, até que eu passei no concurso na Universidade Estadual, para onde eu estou agora com esse concurso. E a docência, ela se instalou de uma tal forma na minha vida que eu não consigo mais imaginar sem. É uma paixão que eu tenho,
paixão, tanto lecionar, os meus alunos, é algo que me faz muito feliz, me deixa extremamente satisfeito. Não é professor de dedicação exclusiva, né? E como foi essa escolha? Foi uma escolha, não? Eu não sou dedicação exclusiva, é possível, né, nas universidades públicas você ser dedicação exclusiva. Algumas universidades, na verdade, é quase uma obrigatoriedade ser dedicação exclusiva, mas eu tive, aí sim, a sorte, talvez, de, no meu concurso, não ser obrigatório. Eu posso hoje pedir dedicação exclusiva, mas no momento eu ainda vou advogar mais um tempo, mas a minha ideia daqui a uns anos é me tornar dedicação exclusiva como professor. Eu ainda já tenho quase 15 anos de advocacia, acredito que uns 20 anos de advocacia, um pouquinho mais, é suficiente, eu posso me dedicar mais à docência posteriormente. Mas acredita, então, que o ser advogado acrescenta no seu ser professor? Acredito, tenho toda certeza que sim. Eu acho que a experiência do dia a dia, sobretudo atuando na área penal, advogando na área penal, você consegue trazer aos alunos exemplos práticos, que os alunos sempre gostam de ouvir. Então, que essa experiência do dia a dia forense, com certeza acrescenta muito aos alunos, enriquece as aulas, sobretudo por isso, pelos exemplos, pelas vivências, pelas histórias que eu te conto, os causos que acontecem no dia a dia forense, que eles sempre gostam bastante, e acho que é muito rica essa troca, acho que acrescenta sim, com certeza. Já lecionou em universidades particulares e agora no ensino público. Sim. Vê diferença no ensino jurídico entre as duas faculdades, não? Eu vejo diferença principalmente, às vezes, as universidades particulares, porque é um negócio, é uma empresa, o número de alunos é mais reduzido, isso facilita muito a vivência. Embora eu tenha sido muito feliz nas universidades particulares que eu passei, todas elas, seja em Três Lagoas, em Ilha Solteira, até mesmo em Dourados, eu cheguei a lecionar na universidade particular, tenho muito carinho por todas essas universidades, mas a grande vantagem da universidade pública é o número reduzido de alunos, o estímulo maior à pesquisa, a desenvolver pesquisa com os alunos, que a universidade pública permite dentro da minha carga horária, eu tenho um espaço para a produção de pesquisa, grupos de pesquisa, de extensão, isso eu acho muito importante. Acredita, então, na pesquisa também no ensino jurídico? Com certeza, eu acho que o aluno, por mais que ele fale, eu não quero ser professor, não quero fazer mestrado ou doutorado, mas eu costumo dizer a eles, o bom advogado, o bom juiz, o bom promotor, é aquele que pesquisa para conseguir valer, seja um juiz ao dar uma sentença, ele pesquisa doutrinas, jurisprudências, o MP também. O próprio advogado, se ele quer fazer valer a sua tese, ele precisa pesquisar para ter esse poder do convencimento. Então, eu acho essencial que a pesquisa já comece na faculdade, isso não vai acabar nunca. O direito, ele é constantemente, ele tem que ser atualizado, porque as leis mudam, novos códigos chegam, a complexidade das relações sociais mudam, e a lei precisa se adaptar a isso. Então, o profissional do direito é aquele que não para de estudar nunca. Acredito que todos, mas especificamente no direito eu consigo visualizar isso melhor. Professor, nós vamos dar uma breve pausa no nosso papo, porque o Saber Direito Debate vai para um rápido intervalo. E você aí de casa, não saia daí. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Voltamos com Saber Direito Debate. E hoje, aqui comigo no estúdio, está o advogado e professor Ricardo Guilherme Correia Silva. Doutor Ricardo, mestrado em Direito Processual e Cidadania. E agora está concluindo o doutorado em Direito Público lá na Universidade de Coimbra. Por que essa escolha pelo ensino fora do Brasil? Esse era uma aspiração que eu tinha desde a época do mestrado. Só que eu achava que eu precisava ainda aprofundar um pouco mais, depois de fazer a especialização, como se diz, eu precisava aprofundar um pouquinho no mestrado aqui para ter uma outra visão quando eu fosse fazer o doutorado, visão do direito interno, para depois entender melhor essa visão global do direito. Eu sempre tive muita admiração pelo professor Canutilho, constitucionalista, que é português. Então, com base nessa admiração que eu sempre tive, além dele, tem o Jonatas Machado, que escrevia muito numa área que eu escrevia antigamente, que era a parte de mídia, né, essa questão de liberdade de expressão, direito de imagem, etc. Eu acabei escolhendo lá pela pesquisa, pelos estudos dirigidos lá e pelo grau de excelência da universidade, que é uma das melhores do mundo, e isso sempre me trazia assim, eu sempre sonhei realmente poder fazer parte disso tudo, e aí eu escolhi ir para essa Universidade de Coimbra. Morou um tempo em Portugal e teve, podemos dizer, uma maior convivência com o jurídico, com o direito de lá. Isso. O que o senhor trouxe do jurídico de lá, da experiência de lá aqui para o Brasil? Morar em Portugal, ter essa possibilidade de ter um ano, antes de tudo eu tive um ano sabático, eu costumo dizer, porque sempre advogando, constantemente dando aula, cheguei a dar aula em 3 faculdades particulares ao mesmo tempo, e advogando, tendo 3 escritórios de advocacia que eu cheguei a ter,
tudo isso realmente houve um esgotamento físico e mental muito grande. Então, antes de mais nada, foi um ano sabático, eu poder me dedicar somente a isso. Eu me afastei de todas as minhas atividades, sejam elas na universidade ou na advocacia, me afastei de tudo apenas para me dedicar ao doutorado. Morar lá foi realmente uma experiência incrível. Primeiro, pessoal, por poder morar ali, conheci vários países, ali é muito fácil de você transitar, então conheci muita coisa lá. E a gente necessita ficar praticamente um ano lá para a parte escolar, podendo depois escrever a tese do Brasil, indo constantemente para pegar orientação. Então, principalmente o que eu falo do direito, e hoje eu trato isso na minha tese, é principalmente entender que o futuro do direito, para mim já atual, é a ideia do constitucionalismo global. Hoje não existe mais um direito entre fronteiras como se os países fossem uma ilha. Hoje os países se interrelacionam entre si. O problema humano que acontece aqui no Brasil, ou acontece na África, é preocupação nossa também. Nós vivemos esse constitucionalismo global, essa preocupação humana globalizada. Então, essa ideia, essa visão do direito moderno, que eu costumo falar para meus alunos, isso é algo indissociável. Nós entendemos o constitucionalismo de forma diferente. E esse período que eu fiquei lá, eu realmente pude aprofundar muito esse estudo desse constitucionalismo global para poder aplicar nas minhas pesquisas, nos meus estudos aqui no Brasil. Uma escolha que superou as expectativas, então. Com certeza. Eu não me arrependo em nada. Ainda estou terminando, é bastante difícil, uma exigência muito grande. É uma luta escrever a tese, mas estamos aí já caminhando para o final. O tema da tese é a recuperação de ativos no contexto da justiça de transição. Podemos dizer que tem como pano de fundo a corrupção. Isso. É um tema muito recente e muito discutido atualmente aqui no Brasil, não é? Inclusive, as aulas nossas desse curso, nós começamos falando um pouquinho dessa corrupção, do quanto a corrupção é uma amarra na consecução de direitos humanos. Quantas políticas públicas deixam de ser implementadas porque houve um desvio de uma verba que tinha uma finalidade, mas foi desviada, e ao invés de nós aplicarmos em políticas públicas, pensar no mínimo existencial das pessoas, esse dinheiro é subtraído e levado para fora do país em paraísos fiscais. Então, o tema ele é ligado à corrupção e esse dinheiro que é levado para fora do país. Dentro disso, a recuperação de ativos é você repatriar esses valores que foram ilicitamente depositados em contas na Suíça, na Ilhas Caimã, enfim, qualquer outro que tenha tributação privilegiada, e você aplicar aqui. Dentro disso, nós temos aquele cenário da justiça de transição, em que na verdade, quando há aquela transição de um período ditatorial para a democracia. Para esse período ditatorial para a democracia, nós temos alguns pilares, alguns vetores, como alguém diz. Julgamento, você julgar, você dizer a verdade, por exemplo. E o que eu acrescento na minha tese é que não é só isso. Nós precisamos, em países autoritários, como a Líbia, por exemplo, que não tem dinheiro para tratamento de doenças básicas, ou outras, como a AIDS, por exemplo, as pessoas morrem de fome, o dinheiro é desviado e aí na verdade, ele faz esses vetores da justiça de transição, mas não se fala em repatriar esse dinheiro. Eu preciso não só amanhecer democrático, precisa amanhecer democrático curando as feridas lá de trás, aquelas feridas abertas lá de trás, inclusive com a aplicação de políticas públicas e dinheiros do que durante a ditadura foram desviados. Que como há, na verdade, um controle muito grande da informação, pouco se fala da corrupção na época da ditadura, mas ela existe, com certeza. Muitos pensam que a corrupção seria algo cultural do Brasil, mas também existe em outros países, não é, professor? Não é verdade. Até os estudos na tese, você tem toda a razão, Natália, porque até os estudos na tese que eu realizei, primeiro que nós percebemos que a corrupção é algo já retratado por Platão e Aristóteles desde a Grécia. E isso vem em Roma, enfim, todos os pensadores e filósofos políticos já trataram a corrupção. A corrupção, ela é sistemática, ela decorre muitas vezes do próprio exercício do poder político, que não é uma realidade do Brasil, é uma realidade mundial. O Brasil é mais um que também padece dessa corrupção, que é geral, é global. Acredita em mudança, que seria possível contornar toda essa situação até mundialmente? Acredito que é possível, embora ela seja enraizada no sistema político e tudo que é enraizado é mais difícil de você conseguir superar esse problema, através do próprio direito, o direito como instrumento para poder coibir a corrupção, pelo menos diminuir os efeitos nefastos que a corrupção ela provoca, já é um bom começo. É possível eliminar, infelizmente eu acho um tanto quanto difícil, embora tenha esperança. Mas eu acho que, a partir do momento em que é possível haver um maior controle sobre a corrupção, leis condizentes para poder impedir, eu acredito que é possível, pelo menos, minorar esses efeitos. Quando falávamos dos seus alunos, nós tocamos no assunto que eles se apaixonam por direito penal.
E pela corrupção, eles estão curiosos sobre este assunto? Assim, o que eu percebo muito sobre corrupção é que gera uma curiosidade bastante grande e há um debate bastante relevante em torno disso. Mas, às vezes, nós precisamos dar aquele incentivo de estudar a corrupção mais diretamente aplicada ao direito à corrupção. Então, existe sim, esse ano mesmo eu tive um orientando que tratou sobre a questão se a corrupção deve ou não ser um crime hediondo. E ele tratou isso, então acredito que sim. Acredito que também cabe ao professor ser esse instrumento de estímulo ao aluno a temas tão importantes como a corrupção. O professor não pode ficar preso só aos manuais, e por isso a importância da pesquisa. Mostrar que há temas referentes ao direito, a gente pode aplicar o direito em vários temas do dia a dia, e eu acho esse o papel do professor também. E na sua opinião, corrupção deveria ser crime hediondo? Não. Porque o que eu penso é o seguinte, não é que não deveria, eu acho que nossa preocupação deveria primeiro ser outra. Eu defendo que a corrupção, na verdade, ela deve causar aquele ocupante de um cargo eletivo, por exemplo, que pratica corrupção, ele deve ser inelegível. Eu acho que ele demonstrou durante a ocupação do cargo político que ele não tem condições de manejar cargo público, demonstrou que como é que ele exerce a influência. Então, eu acredito, em primeiro lugar, ser não apenas 8 anos, inelegível. Segundo ponto, entra na minha tese, eu acho que nós temos nossa preocupação, antes de mais nada, é recuperar os ativos subtraídos. Para realmente reaplicar, nós precisamos muito aqui no Brasil desses ativos. Aí, no terceiro ponto, eu posso pensar, eu não acredito que a pena privativa de liberdade no crime de corrupção deve ser nossa primeira preocupação. Embora exista um populismo penal em torno disso, nós como sociedade, a gente quer isso, a gente quer a punição. Mas apenas eu digo que não é que não deve haver essa prisão, não deve ser a primeira preocupação. Nós temos outras situações até mais importantes coletivamente do que a prisão propriamente dita. E existem outros países com leis, exemplo neste tema, não? A recuperação de ativos, na realidade, ela faz parte, ela é um princípio geral de um tratado internacional contra a corrupção, que foi assinado em Mérida em 2006. Então, o que acontece? Essa recuperação de ativos virou um princípio fundamental de um tratado que diversos países são partes desse tratado. Então, a recuperação de ativos hoje, através da cooperação internacional, ela é uma realidade no direito internacional. Então, por isso que hoje o Brasil está conseguindo muito repatriar, porque há uma cooperação internacional com a Suíça, por exemplo, para que haja repatriação nesse sentido. Isso facilitou muito, mas isso como instrumento de direito internacional que realmente veio para poder facilitar essa parte de poder recuperar, assim como o Brasil pode cooperar com outros países também, se ele tiver algo depositado ilicitamente aqui no Brasil. Talvez precise de uma lei local, não? Eu acho que nem há necessidade dessa lei local propriamente dita, porque quando a gente fala muito de recuperação de ativos, a gente fala de valores que são subtraídos para fora do Brasil. Então a gente acaba encontrando no direito internacional uma norma mais adequada para essa finalidade. Então, eu acredito que a lei local hoje é desnecessária por causa do direito internacional. O que o direito brasileiro deve fazer é facilitar a aplicação desse princípio fundamental desse tratado. Professor, nós vamos para mais um breve intervalo aqui no Saber Direito Debate. E você aí de casa não saia daí. Daqui a pouquinho a gente volta com dicas de livros do professor Ricardo. Estamos de volta e nesse bloco a gente conversa com o professor sobre livros e autores. Professor, a primeira dica é mais para o aluno saber por onde começar as noções básicas do direito penal para então assistir sua aula, não é mesmo? Isso mesmo. O direito penal é composto pela chamada parte geral. A parte geral é aquela parte que traz noções básicas que serão aplicadas no direito penal especial. Então, no nosso curso, por exemplo, falamos várias vezes em tipo objetivo, falamos em consumação, tentativa, falamos de diversos institutos que são da parte geral. Então, o aluno, primeiro, ele precisa compreender muito bem a parte geral, para que, entendendo essa parte, ele possa aproveitar o máximo possível a parte especial. Então, eu entendo esse livro, eu reputo ele bastante importante, é um livro, são 2 jovens professores, um deles é meu colega de universidade, é um livro bastante crítico que eu acho que acrescentaria bastante aos alunos. Agora, outra indicação seria um tema mais específico da sua aula, né? Tratado de Direito Penal, dos crimes contra a administração pública, dos crimes praticados por prefeitos. Isso mesmo. Esse livro ele já é, diferentemente do anterior, esse já é da parte especial. Então, tendo o aluno já todas as noções da parte geral, ele pode aplicar na parte especial, e a minha indicação é esse livro, nós temos vários outros bons, esse é o que eu trouxe nessa indicação.
Então, eu acho que é um livro que preenche bem essas noções que nós precisamos ter sobre a parte especial do direito penal. É parte especial 5, então tem várias... Então tem outros, porque ele, como são vários, eles começam ali no artigo 121, no crime de homicídio. E os crimes contra a administração pública, então, eles começam no 312. Então, por isso tem outros volumes. Geralmente, às vezes, o volume, ele começa no 2, 3, 4 e até 5, pelo número de crimes da parte especial. A sua terceira indicação é para o aluno que queira aprofundar um pouquinho mais a matéria. Direito Penal, Jurisprudência em Debate. É isso mesmo. Esse livro, hoje em dia, o direito nós falamos diversas vezes durante as aulas, que a questão é, o direito hoje está muito jurisprudencializado. O aluno ele tem que compreender as decisões dos tribunais, STF, STJ, para que consiga, a partir dos entendimentos jurisprudenciais, aplicar essa teoria da parte especial. Então, por isso eu reputo a jurisprudência bastante interessante nos dias atuais, para que os alunos possam se inteirar do assunto. Para nós finalizarmos suas dicas de livros, A Tutela Inibitória no Direito de Imagem de Pessoa Pública. Um livro do senhor. Me conta um pouquinho como foi escrever este livro. Este livro ele é fruto da minha dissertação de mestrado em Direito Processual e Cidadania, onde então eu estudei a fundo mais a parte de direitos fundamentais, que é uma parte que além de direito penal eu estudo bastante, parte de direitos fundamentais, direitos humanos, que inclusive eu também leciono essa matéria. E escrever esse livro, para mim, à época eu estudava bastante a relação da mídia com a sociedade, e esse livro é fruto disso, é fruto desse pensamento meu de como a mídia influencia a sociedade e vice-versa, como que é essa relação às vezes conflituosa. Muito estudo por trás do livro? Sim, bastante estudo, muitas bibliotecas para que conseguisse terminar essa dissertação de mestrado, que virou livro depois. Então, para fazer essa dissertação, foi uma análise mais brasileira, não teve um olhar fora do Brasil, não? Ele tem obras estrangeiras, bastante obras estrangeiras, que tratam também da mídia. A mídia não é diferente em outros países, não é uma realidade brasileira. Então, tem obras americanas, tem obras portuguesas, então tem obras de fora do Brasil, sim. E, professor, podemos falar que deste livro nasceu a sua tese de doutorado, não? Quando eu fui a Coimbra, a minha ideia era continuar o estudo da mídia. Só que ao chegar lá e ter aula com um professor que eu admirava, João Machado, hoje meu orientador de doutorado, na aula dele de Direito Internacional, eu acabei me apaixonando por outro tema, que foi essa questão da justiça de transição, e junto com ele, acabamos decidindo pela corrupção, então eu mudei meu foco, mas muito por influência do meu professor, que eu realmente gostei muito das aulas e acabei gostando desse tema. A gente muda, a gente estuda um tempo, depois a gente vai para outro tema e assim acredito que deve ser. O senhor declarou aqui sua admiração pelos escritores portugueses. Tem algum para indicar para os alunos? Eu acho que sempre o Canotilho é nós brasileiros conhecem bastante, muito importante. Jonatas Machado, meu orientador, é um ótimo livro. Tem tantos, porque a pesquisa portuguesa me fascina muito, a forma como a pesquisa é feita. Eu mesmo mudei meu jeito de escrever depois desse período lá. Eles pesquisam muito a fundo os textos, então não é raro, livros realmente bastante extensos pela forma como eles pesquisam. Mas nós temos aí diversos bons autores, Francisco Ferreira de Almeida, outro da minha área que eu gosto muito, Faria Costa em Direito Penal, valeria muito a pena, Costa Andrade, Figueiredo Dias, são autores de direito penal que são muito respeitados e muito bons os livros. Algum autor específico na área de crimes contra a administração pública? Em Portugal seriam esses, Figueiredo Dias, Costa Andrade, Faria Costa, em volumes de parte especial. Embora lá a pesquisa seja bastante voltada ao direito penal europeu, na relação ali Europa, ali o direito comunitário, penal comunitário, mas também nos manuais desses três autores que eu citei, direito penal, são livros sempre muito importante olhar, embora sejam leis diferentes, código penal diferente, mas a base é a mesma sobre a questão do desvirtuamento do funcionário público, a relação com o direito interferir nisso, direito penal interferir nessa relação de direito administrativo, isso mantém. O que muda realmente são as leis, a forma de penalizar, que cada país, dado a sua soberania, trata de uma forma diferente. Gosta de levar para as salas de aula autores estrangeiros? Eu costumo levar, sim, eu acho que o aluno precisa conhecer. Sobretudo, eu também, além de direito penal, leciono direito internacional. Esses eu acabo levando com uma maior frequência, esses livros, porque daí é algo mais global. Direito penal, um ou outro a gente sempre acaba citando, mas é mais comum direito internacional, mas com certeza sim.
E leva para fazer um comparativo com as leis brasileiras? Sim, é sempre importante a gente comparar como os países tratam, até mesmo porque o direito penal, por exemplo, europeu, é bastante diferente do nosso. Até a questão de criminalidade, tudo isso muda muito, então o direito acaba divergindo muito nisso, mas é bom fazer uma comparação. Existem muitos princípios americanos, às vezes, que aplicam ao direito penal, assim como todo o nosso direito ele acaba sendo inspirado muito no direito alemão, no direito português, espanhol, então é comum a gente trazer, por isso. E, professor, podemos esperar mais obras do senhor? Com certeza. Terminando essa tese, eu pretendo escrever um manual daí, já mais direcionado aos alunos mesmo, porque esse próprio tema são assuntos mais específicos. Com o término da tese, eu já tenho um projeto bastante amadurecido de um manual mesmo, voltado aos alunos da graduação. Professor Ricardo, nós agradecemos sua presença aqui conosco no Saber Direito Debate e durante toda esta semana lecionando aqui na TV Justiça. Eu agradeço a oportunidade, está sendo uma excelente oportunidade e só mesmo tenho a agradecer pela atenção, por toda a educação que me receberam e por essa ótima oportunidade de estar aqui. A gente que agradece. O Saber Direito Debate de hoje está terminando. Obrigada pela companhia. E se você tem sugestões ou dúvidas, não deixe de mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. A nossa programação completa você assiste no site tvjustiça.jus.br. Tchau e até o nosso próximo encontro.